João 15:7, que diz assim: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Amém? Curve sua fronte, oremos. Santo Deus, Altíssimo Pai, a Ti, Senhor, nesse momento, entregamos o nosso ser, o nosso coração, Pai, diante de Ti. E esse meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, poder se assentar. Nós estamos caminhando juntos dentro do capítulo 15 de João. E cada dia, Jesus tem revelado uma parte dessa vida espiritual que muitos crentes ainda não vivem. E até agora nós aprendemos no primeiro dia que Cristo é a videira verdadeira, a única fonte da vida. No segundo dia nós aprendemos que o Pai é o agricultor, Ele poda, Ele cuida e Ele limpa, faz o processo por completo. No dia 3 aprendemos que permanecer é a chave, ou seja, sem comunhão diária não há vida, somente morte. E no quarto dia entendemos que permanecer gera fruto. Fruto com evidência da fé, ou seja, quando eu creio, isso é gerado fé através da palavra de Deus. E no quinto dia, ou seja, nós aprendemos que não permanecer leva o quê? Ao juízo, ou seja, aquele que não faz parte, ele não consegue se manter na fé. E isso é uma coisa séria, gente, é a eternidade. Ou você vai passar a eternidade com Cristo, ou vai passar a eternidade no inferno. E agora Jesus muda novamente o tom. Ele sai do tema de juízo, como nós lemos na semana passada, e entra no tema da intimidade. Em João 15, ele mostra o que acontece com quem rejeita Cristo. Morte eterna, morte espiritual. E no João 15:7, que nós estamos lendo hoje, mostra o que acontece com quem anda com Cristo. Em João 15:6, nós entendemos a porta do juízo, aquele que não permanece, aquele que não quer andar, aquele que rejeita as Escrituras. Enquanto esse indivíduo tem acesso à vida, está respirando, ele está tendo acesso à oportunidade de ouvir o Evangelho e aceitar, ele ainda pode sim andar para o juízo, caminhar para o juízo eterno. Mas se esse indivíduo rejeita, se a vida dele é uma vida sem frutos, se a vida dele é uma vida que vai e volta, ele só está mostrando de fato que a palavra não está com ele. Então, esse indivíduo, através desses frutos, está mostrando que não caminha com Cristo. Existem muitas pessoas que entram na igreja, seja Assembleia, seja Deus Amor, seja Batista, quem for, que entra na igreja, caminha 1 ano, 2 anos, 3 anos, se afasta. Aí fica 1 ano, 2 anos, volta, vai, volta e vai. Mas, através desses frutos, que na verdade não são frutos, ele só está mostrando para si mesmo que nunca permaneceu. Isso é fato. Porque o verdadeiro crente, ele pode até pecar, mas ele continua na constância com Cristo. Assim como Pedro negou a Jesus, Pedro voltou para o vale da sombra da morte que andava? Não. Ele negou a Jesus, teve medo de ser preso junto com Cristo, mas mesmo assim ele continua andando. Então, muitas vezes, nessa perspectiva de Pedro, nós entendemos que nós podemos pecar. E nós vamos pecar. É tão verdade que isso é nos ensinado: se o teu irmão pecar contra você 70 vezes 7, você deve perdoar 70 vezes 7. Isso também diz que eu vou pecar 70 vezes 7. Mas mesmo assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, através desse entendimento das Escrituras, do fruto, do que nós aprendemos na semana passada, que quem não permanece será cortado e lançado ao fogo. E hoje, esses 2 versículos, eles estão ao lado para nos mostrar isso. Que a oração, ela só é atendida quando nasce de um coração que permanece nas Escrituras. É o que nós lemos aqui. Aquele que permanece.
Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ele não está dizendo isso para o mundo, para pessoas comuns, para pessoas do mundo secular, para empresários, não. Ele está dizendo para os discípulos. Ele não está dizendo para aquelas pessoas que estão do outro lado da rua, seja no bar, seja no boteco, o que for. Ele está dizendo para pessoas que estão dentro do vínculo com Cristo. Ele está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para você e para você. Seja pastor ou pastor, é para os discípulos. Olha a diferença. Ali ele não está pregando para pessoas comuns, ele não está anunciando o evangelho novo, algo diferenciado. Ele já está trazendo uma mensagem de condenação. Ele vira para os discípulos e diz: se vocês realmente andarem comigo e permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que pedires será feito. Então, nós temos que entender essa diferença. Nós estamos no meio cristão, nós estamos no meio das Escrituras, nós estamos aqui cumprindo com a palavra. Hoje, Jesus vai nos ensinar porque tantas orações não acontecem. Hoje nós vamos entender porque algumas orações mudam de fato até o curso da história. Martinho Lutero, em 1500 e pouco, ele orou, e muitas coisas foram mudadas. E hoje nós temos acesso às Escrituras. Através de muitas pessoas no passado que oraram, tiveram as suas orações atendidas. E hoje nós vamos entender por que o povo hoje ora e não acontece nada. Ou talvez parece que não está acontecendo nada. Como diz em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, ou será feito. Amados, esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Eu vejo muita gente citando, muita gente até trazendo mensagem em cima disso. Mas esquece todo o processo, todo o entendimento que está por trás desse versículo. Ele diz, muitas vezes esses versículos são muito mal interpretados. Usam para qualquer coisa. Só que muita gente só lê o que é a metade, só lê aquela parte que interessa. Mas hoje nós temos aprendido, através dessa campanha, o que é de fato andar com Cristo. Pedides o que quiserdes, vos será feito, e Jesus começa aqui com uma condição clara. Olha só, se permaneceres em mim. Ele começa com uma condição. Quer que algo que você pede a mim seja feito? Ele vai perguntar, você tem andado comigo? Você tem andado comigo? Se permanecer em mim. Então existe uma condição para que os nossos pedidos venham ser feitos. Venham ser realizados. Então a promessa, ela é grande. Só que ela é condicionada a uma realidade espiritual profunda. Não é simplesmente algo vazio. Primeiro eu ando com Cristo, eu permaneço em Cristo, eu deixo Ele mudar minha vida. Eu permito que eu comece a andar e comece o que? A dar fruto. E o fruto quais são? Lá em Gálatas, benignidade, paz, longanimidade, são esses os frutos. Então, se eu quero saber se as minhas orações estão sendo atendidas, eu olho para mim e vejo se eu estou dando frutos. Se eu olhar para a minha vida, se eu posso olhar para a minha vida e consigo ver que estou dando frutos, não por glória minha. Se eu começo a olhar, se eu olho e vejo frutos de paz, eu consigo passar pela prova dando glória a Deus, sem murmurar, sem reclamar, sem bater com o dobro da força, como muitos fazem. Vem a vida até nós com algo bem contundente e a gente devolve com o dobro da força. Mas a gente, ao invés de devolver com o dobro da força, nós damos o outro lado da face, mostrando um coração pacífico, um coração longânimo. O irmão vem até nós com pedido de socorro e a gente consegue acolher com o coração aberto, porque nós queremos ver esse irmão ficar mais parecido com Cristo. É essa a função da igreja. É um polindo o outro, é um cuidando do outro. Então, essa promessa ela é muito grande.
Hoje nós não vamos tratar de uma oração mágica, irmãos. Não é algo mágico, algo místico nesse sentido. Hoje nós vamos tratar o tipo de oração que nasce através de o quê? De um coração transformado. Um coração que é transformado de fato, ele consegue sim mover a mão de Deus. Moldado pela palavra e alinhado com a palavra do Senhor. Observe que Jesus, ele coloca duas condições para que a oração possa ser atendida. A primeira condição é permanecer em Cristo. Quando ele fala se permanecer em mim. E a segunda condição é a palavra permanecer em vós. Essas duas realidades, ela formam o fundamento da oração verdadeira. A oração, amados, ela não nasce da urgência humana, quando eu estou com dor de barriga ou com diarreia, Senhor, me socorre. Não, não é assim. Ela nasce da permanência divina em Cristo. Não é porque abateu a água até o pescoço e agora eu vou pedir a Deus socorro. Não, antes que a água venha bater, eu já estou permanente em Cristo. Essa é a diferença. Então, como Cristo fala, se permanecer em mim. Então, a oração verdadeira, amados, ela não é uma oração onde a gente começa a repetir frases. Não é exigir de Deus respostas. Não é tentar mover o braço de Deus. Muitas vezes nós achamos que fazer orações mirabolantes, orações com palavreado bonito, oração em línguas, em mistério, a gente acha que isso vai mover o braço de Deus. Estamos completamente enganados. Jesus está dizendo aqui que a oração verdadeira, ela é responder à palavra de Deus. Não é tentar substituir a palavra de Deus, muitas vezes com orações repetitivas. Quando Jesus lá em Mateus nos ensina a orar, não sejais como os gentios que achando que por muito repetirem, terão suas orações atendidas. Como a gente fala mal de algumas religiões, de algumas doutrinas, porque eles oram a Ave Maria, ou porque eles oram um santo, um Exu, eles fazem repetições. Mas quanto de nós chegamos aqui com um palavreado rebuscado, bonito, uma teologia, ou então passamos 2 horas de joelho, acreditando que esse fato vai mover o braço de Deus? Não é isso. A oração atendida de fato é aquela oração com o coração quebrantado. É a oração onde o coração reconhece que sem estar em Cristo nada acontece. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E ele começa com a condição, se permanecer em mim. E permanecer em Cristo, amados, é estar unido a Ele de forma diária, constante. Não é algo superficial. É aquele desejo onde você acorda de dia, Senhor, me socorre, porque eu dependo de Ti. Chega a meio-dia, Senhor, continua me abençoando. Chega às 3 da tarde, no cafezinho na empresa, em casa, seja onde for, você está clamando a Deus, você está regurgitando a palavra. É como um boi que masca, não para de mascar, e ele continua porque está ali ruminando a palavra de Deus. Com o desejo de permanecer, é o tempo inteiro orando em súplicas constantes, não é ungidos divinos, coisas estranhas dentro da igreja, é o tempo todo, porque estamos o quê? Permanecendo em Cristo. Permanecer, meus amados, não é sentir algo diferente no corpo, não é um arrepio, não é um pular de um pé só, não é uma coceirinha, não é ficar com um semblante estranho. Permanecer não é uma emoção, é fidelidade. Permanecer não é um sentimento momentâneo de ficar só ali, chega em casa, você se desvia. Não, é um estilo de vida. Você acorda de manhã orando, vai orar, vai comer, vai orar, vai agradecer, vai estar constante com Cristo. Não é um momento somente na igreja. Muitos só abrem a palavra de Deus somente na igreja, no púlpito. É o tempo inteiro. Jesus começa com a condição de novo, se permanecerem em mim. E Jesus está dizendo, se vocês viverem em mim, se a sua vida estiver escondida em mim, então a sua oração não virá da carne, virá de mim. A
A oração, meus amados, que surge da permanência, ela não é uma oração que tenta convencer a Deus. Olha, Deus, estou andando certinho. Olha, Senhor, eu orei 2 horas. Olha, Senhor, eu usei um vocabulário bonito. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Não, meus amados. É uma oração com o coração transformado. É uma oração que revela que Deus está fazendo algo no coração. É o desejo de permanecer. Não é talvez orar 2 horas. Como, hoje eu orei 6 horas. Olha o estado do meu joelho. A gente gosta de mostrar para o amiguinho do lado, para o irmão do lado. A quem nós queremos agradar. Se a gente tem aquele desejo de agradar o irmão do lado, nós estamos deixando de agradar o Senhor Jesus. Às vezes, o desejo de querer ser visto pelos homens, a gente não tem se esquecido de andar com Cristo, de permanecer em Cristo. E Jesus fala, e se as minhas palavras permanecerem em vós, ele é bem claro, essa é a chave central. Jesus está dizendo, a oração só funciona quando nasce da palavra. Mas por que isso? Porque a palavra muda o nosso coração. Porque a palavra muda os nossos desejos, muda as nossas intenções e muda os nossos pedidos. Quando a gente começa a andar na palavra e entender e regurgitar, passar o dia todo, eu começo a entender qual é realmente o pedido que eu devo fazer a Deus. Talvez você em casa, Senhor, preciso de mais dinheiro para poder pagar as contas porque eu gastei demais. Não é mais fácil eu pedir, Senhor, me ajude a controlar minha ansiedade, minha impulsividade de gastar demais. Aquele desejo onde eu gasto, aquilo traz uma recompensa. Tem pessoas às vezes que gastam demais, aquele desejo, aquelas mulheres que eu vejo na rua andando com sacolas, e sacolas de roupa, todo dia é algo diferente, porque ela está ali querendo buscar afirmação em algo nas compras. Depois está ali orando na igreja. Irmãos, que Deus me abençoe com mais trabalho, porque eu gastei demais. Mas se a gente estiver em Cristo, se essa mulher estiver em Cristo, saciada na palavra de Deus, talvez ela não precise de tantas roupas e tantos sapatos. Talvez o homem também, que gosta de ferramentas, precisa dessa ferramenta. Se enfia em dívidas para ter a melhor ferramenta. Existe a de 5 ou a de 10. Ele compra a de 1 milhão. Mas no final não acaba usando. Por quê? Aí depois está orando na igreja, Senhor, me ajuda a pagar essas contas. Mas se nós estivermos na suficiência das Escrituras, nós vamos pedir o quê? Mais nada. Somente a graça do Senhor. Então a palavra, meus amados, ela tem que permanecer e os pedidos começam a se alinhar ao coração do Senhor. Quando a gente entende a palavra, os nossos pedidos começam a alinhar-se com a palavra de Deus. E onde a palavra não permanece, a oração se torna apenas o quê? Um pedido humano que tenta manipular a Deus. Quando a gente acha que fazer orações milaborantes, a gente fica pensando, acho que agora Deus vai me ouvir. 2 horas orando, o contador deu 2 horas, agora Deus me ouve. E o coração transformado? Observe que na ordem de Jesus, primeiro ele diz que nós devemos habitar nele. Quando ele fala, se permanecer em mim. E segundo, depois a sua palavra de habitar em nós, como ele fala isso, e as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim ele fala, só então nós podemos pedir a Deus. Aleluia. E aí então sim que acontece, vou o quê? Vou será feito. É uma condição. O quanto nós estamos desejando que o Senhor habite em nós, que a palavra se faça morada. E essa ordem, ela vem o quê? Do céu. É um pedido que vem depois da palavra. Eu entendi a palavra, então eu posso pedir a Deus. Então o pedido ele flui depois do que? Da permanência. Depois que eu ando na permanência com Cristo, aí Jesus fala, buscai primeiramente o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o fato é, nós estamos andando com o coração com pedido ao reino dos céus?
Ou com o reino do nosso ego, do nosso emocional. Quando nós olhamos para as lojas e vemos aqueles produtos que brilham aos nossos olhos e a gente fica, Senhor, me conceda. Ou nós temos pedido a Deus, Senhor, me ensina a ter paciência. Me ensina, Senhor, a andar segundo a Tua palavra. Porque a oração verdadeira, ela não começa quando abrimos a boca. Começa quando a palavra se abre com o coração, se abre para o Senhor. Quem ora com base na palavra, ele não pede fora da vontade de Deus. Não pede outra coisa além do caráter de Cristo. Ele não pede pela força da carne. Não pede tentando forçar Deus. Deus, o Senhor me prometeu isso, me dá porque é minha hora. Ou como muitos fazem, toma posse. Não. Jesus não está ensinando uma oração poderosa aqui. Ele está ensinando uma oração obediente. O poder não está na intensidade do pedido. Não é 2 horas de orações. Não é uma oração em línguas, em hebraico, em aramaico. Não. Ela está na pureza do coração que já foi moldado pela palavra do Senhor. Olha a diferença. Talvez um gemido inexprimível do Espírito Santo balbuciando nos seus lábios seja mais poderoso do que 2 horas de oração. Já vi crente em igrejas que se o pastor ora 30 segundos e o pastor depois ora por um irmão 5 minutos, ele já acha que a oração de 30 segundos não funcionou. Mas se foi uma oração dentro da palavra, com certeza será concedido. Então hoje nós vamos aprender o que realmente faz uma oração ser atendida, porque algumas orações nunca acontecem, e como Deus molda o nosso coração para orar. Como a palavra muda o tipo de pedido que você tem feito. Você olha para a palavra do Senhor e vê se o seu pedido está de fato alinhado às Escrituras. Jesus está ensinando que a oração verdadeira ela não começa quando a boca fala, mas quando o coração é moldado pela palavra do Senhor. Ou seja, pela palavra que permanece, porque sem permanência não tem palavra. E a oração virá apenas o quê? Um pedido emocional. Não adianta nada eu vim aqui para a igreja do Senhor, com um momento transformar isso em uma igreja, porque esse templo aqui, irmão, só é um templo qualquer, mas ele se torna um templo, um lugar de habitação do Senhor, quando nós estamos realmente nos reunindo com um coração para agradecer a Deus, um coração que quer de fato permanecer nas Escrituras, senão simplesmente vira religiosidade. Então agora nós vamos para a parte que é mais profunda desse sermão. Jesus está mostrando que antes de Deus mudar a circunstância, Ele muda o que? A intenção. Antes de mudar o mundo ao redor, Ele muda o que? O coração por dentro. E isso acontece com 3 movimentos diferenciados. Quando a palavra permanece em nós, Ele expõe o que? Pensamento e intenções. Lá em Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sem a palavra, a pessoa não exerce com clareza nenhuma. Sem a palavra não dá para fazer nada. E ela ora, se essa pessoa ora movida pela ansiedade, pela pressa, pela autoexaltação, pela vontade própria, por inveja, por vaidade, para mostrar para os outros que a oração é eficaz, mas quando a palavra entra, que ilumina o coração, ela mostra o que estava escondido, ela revela o que estava distorcido e expõe o que estava enganado. Sem essa iluminação, a pessoa não sabe o que pedir. Outro fato é a palavra que confronta o que? O desejo errado. Depois de revelar a palavra, o que? Confronta o que? O que nós estamos dentro de nós. Ela diz, isso que você está pedindo, glorifica a Deus? Primeira coisa que devemos nos perguntar, isso nasce que da carne ou do Espírito? Esse pedido que nós temos feito é para se mostrar por mão ao lado, que oramos bonito, ou uma oração que sai de dentro, com o Espírito, alinhado às Escrituras? Isso é orgulho
ou humildade? Isso é o que? É uma ferida? Estou orando porque estou ferido? Ou porque existe discernimento espiritual? Estou lá em casa, estou orando pela pessoa que falou algo para mim. Eu estou orando por discernimento, porque eu entendi que ela está sendo levada pelo inimigo, ou estou orando porque eu me senti magoadinho? Só que Jesus, ninguém que é maduro na fé entra na vida sem confronto. Ninguém aprende a orar sem ser corrigido, irmãos. Não tem como, a gente está aprendendo, é como uma criança que começa a orar e a gente vai ensinando. Normal. Ninguém entra na vontade de Deus sem deixar a própria vontade morrer. Temos que deixar todas as coisas no chão, antes de subir o coração no altar do Senhor. Esse aqui é um simples altar, talvez só para que vocês possam me ver um pouco mais alto e ficar mais prático. Mas nós temos que subir no altar do Senhor de coração. Quando eu oro alinhado à palavra de Deus, é como se eu estivesse no altar do Senhor. É como se eu estivesse lá atrás, no antigo altar que se fazia a Deus. Mas para isso eu preciso permanecer na palavra. Então aqui está o segredo. Quando a palavra permanece, o que acontece? O nosso coração é reorganizado pelas Escrituras. Ele coloca o desejo de Deus acima de tudo. Ela coloca e troca esse impulso nosso pelo discernimento. Troca a nossa ansiedade pela confiança, troca o nosso orgulho pela dependência, troca a nossa vontade própria pela vontade de Deus. Aí nasce o quê? A oração verdadeira. Então a oração verdadeira, irmãos, ela não nasce do desespero. Não tem como. A gente está com uma dor ali, no pé, bate o dedão no pé da cama, a gente vai conseguir orar bem ali, irmãos? Vocês conseguem orar bem? Não. Ou seja, nós estamos ali sendo o quê? Tomado o quê? Pela emoção, pela dor. A oração verdadeira, alinhada às Escrituras, ela é no momento de maturidade, de permanência em Cristo. A oração ela não nasce do desespero, como eu falei, não é simplesmente acontecer algo, tudo dando errado na minha vida e eu vou, Senhor, me acode, porque eu errei. Não é isso. A oração verdadeira, ela nasce da transformação. Não é a oração que muda a pessoa, é a palavra que muda a pessoa. São duas coisas distintas. E essa pessoa transformada, ela ora segundo a palavra de Deus. E aí Deus atende os nossos pedidos. E Jesus disse: pedireis o que quiserdes. Mas ele só disse isso porque antes ele disse: e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, a carne ela pede coisas fora do propósito do Senhor. Mas a palavra nos ensina a pedir dentro da vontade de Deus. A oração verdadeira ela não pressiona a Deus: Senhor, socorro, é para hoje, senão dá tudo errado. Não, meus amados. A oração verdadeira, ela se rende a Deus. Senhor, eu reconheço que errei, eu reconheço que gastei demais no cartão, me perdoa e me corrija, Senhor. Então, quando a gente começa a se submeter à palavra de Deus, nós estamos o quê? Permanecendo em Cristo. Aí o coração começa a ser quebrantado. Então, a pessoa que tem a palavra dentro dela, ela não ora para competir, para impressionar, para conquistar ou para querer glória pessoal. Ela ora porque ama Cristo e busca estar na vontade de Deus. Agora vamos fazer o mesmo movimento que Jesus diz no texto aqui, ó. Primeiro no coração e depois na oração. Pergunte internamente: por que eu tenho pedido isso? Por que eu preciso daquilo? Pergunte a si mesmo se a sua oração está realmente alinhada às Escrituras. É por fé ou por medo? Por amor ou por ansiedade? Por confiança ou por desespero? Outra coisa, o que eu estou buscando realmente? Estou buscando a vontade de Deus ou buscando um jeito de Deus fazer a minha vontade? Outro ponto interessante, esse pedido, ele glorifica a Deus? Esse pedido, ele me aproxima da santidade? Porque tem gente muitas vezes que pede um emprego melhor, aí quando esse emprego melhor é um emprego de 12 horas por dia. Você vai conseguir glorificar a Deus depois na casa? Vai estar presente? Você vai conseguir, por exemplo, glorificar a Deus servindo a sua família quando você está passando mais tempo no emprego?
Vejo muitos crentes assim, porque no fundo ele está querendo o quê? Mais dinheiro. E está esquecendo que muitas vezes para ter mais dinheiro, tem que ter um emprego que trabalhe mais, hora extras. Então nós temos que nos perguntar, esse pedido lá no final vai glorificar Deus? Se Deus me mudar hoje de emprego, eu consigo glorificar Deus? Para quem trabalha por conta, vou trabalhar bastante. Será que eu trabalhar mais vai fazer com que eu glorifique mais a Deus ou vou reclamar porque o meu corpo vai estar cansado? Eu trabalho por conta. E eu sei que se eu não manter um equilíbrio, eu vou deixar a minha família sem a minha presença. E sem a minha presença, eu não estou glorificando a Deus. Que a primeira coisa, a obra começa em casa, o quê? Dando assistência. Então, tenho que criar um equilíbrio. E para isso, eu primeiro tenho que entender, Senhor, eu preciso de mais renda para poder servir melhor a minha família. Com certeza, Deus vai abrir as janelas do céu. Porque é um pedido que eu estou querendo, de fato, louvar a Deus, louvar ao santo nome do Senhor, provendo algo melhor para a família. Não é para mim, não é para o meu ego. Deus, quero trocar de carro, vou trabalhar 30 horas. Por causa de um carro, o que esse carro vai fazer na minha vida? É um carro melhor? Para me mostrar para todo mundo, o pastor tem que ter o carro melhor. Então tem que ser alinhado à palavra de Deus. E se Deus disser não, eu continuo permanecendo? Se Deus disser para você, esse pedido que você tem pedido, mesmo que esteja alinhado às Escrituras, você vai permanecer em Cristo? Vai continuar glorificando o Senhor? Lá em Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, vou continuar louvando ao Senhor? Glorificaremos a Deus. Uma criança sabe, sim, glorificará o Senhor. Hoje, nós vivemos talvez numa abastança, conseguimos vir para a casa do Senhor, transformar esse ambiente num ambiente de glória. E se amanhã acontecer algo porventura na nossa saúde, quebrar uma perna e ficar em casa? Vamos lá, vamos dizer que esse seria talvez a figueira que não floresça. A irmã, a pastora, está sem voz. Deixou de confiar em Deus, deixou de glorificar o Senhor? Não, esteve aqui, trouxe uma oração na medida do possível. Mas mesmo assim, o coração, nós estamos conseguindo dar graças a Deus, talvez com uma perna quebrada? E se Deus diz não para um pedido nosso? Eu respeito o que vier, eu vou respeitar a vontade do Senhor? Talvez Deus resolva fazer um pedido ficar mais lento, ou de um outro jeito, talvez Deus nos atenda o pedido de uma outra maneira, não da maneira que nós pedimos. Eu permaneço, eu continuo confiando no Senhor, porque então o pedido, se Deus não nos concedeu, foi porque de fato não estava alinhado às Escrituras. Nós temos que entender isso. Que Jesus foi muito direto aqui, Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Mas se o meu pedido de fato estiver alinhado às Escrituras, vai acontecer. E ele fala tudo. Pedirão o que quiserem, é tudo, irmãos. Mas se esse tudo meu estiver alinhado às Escrituras, a pessoa que tem a palavra dentro dela, ela não ora com menos palavra. Ela ora com mais profundidade. Não é uma oração de 2 horas, com o joelho saindo sangue, com calo. Não. Ela pede menos coisas. Mas são coisas que estão alinhadas às Escrituras. Alinhado no desejo de estar glorificando ao Senhor. Ela sente menos necessidade de controlar tudo à sua volta. Porque ela tem mais liberdade de confiar em Deus. Que quem confia em Deus, controla menos as coisas à sua volta. Porque é o Senhor que está controlando, é o Senhor que está governando a direção do barco. A palavra, irmãos, ela transforma a oração. Porque transforma o nosso coração. Até aqui Jesus nos ensinou o caminho da oração atendida. Permanecendo nele, deixar a sua palavra permanecer em nós, deixar o coração ser transformado e então pedir. Agora Jesus vai mostrar algo ainda mais profundo. A oração verdadeira, amados, ela nasce quando a vontade morre.
Mas como assim? É a vontade onde Cristo tem que viver dentro de mim. Ou seja, eu morro por dentro para que Cristo viva em mim. Não existe oração atendida sem rendição. Eu preciso me render ao Senhor, me render aos pés do Senhor. Não existe oração atendida sem quebrar o nosso orgulho. Nós temos que ter dependência total do Senhor. Muitos pregadores pegam apenas essa parte, mas Jesus está falando de um tipo de pessoa específica aqui. A pessoa que permanece, a pessoa que foi moldada, a pessoa que aprendeu a obedecer, a pessoa que foi disciplinada pela palavra, onde Cristo começa a reformar a sua mente, onde a vontade de Deus Pai está nessa pessoa. E para essa pessoa Jesus diz algo bem contundente: pedireis o que quiseres e vos será feito. Porque agora essa pessoa, ela não quer mais nada que não seja de Deus. Ela somente deseja ao Senhor. E a oração dela já é um fruto da transformação, não de uma carência, que é diferente. Estou carente e ser transformado são duas coisas distintas. Nós viemos aqui carentes da atenção do irmão ou com o desejo de sermos transformados em Cristo? Diferente, né? Vou para a igreja porque estou sozinho em casa ou sozinho em casa, então vou lá para estar com os irmãos, para ver os irmãos. Isso é carência, não é desejo de transformação. A pessoa ela não quer mais que Deus se mova por capricho, ela quer que Deus se mova por propósito. Porque ela ora assim: Senhor, cumpra a tua vontade, Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, alinha o meu coração contigo, Senhor, faça em mim o que produz fruto eterno, Senhor, não me deixe pedir o que não te glorifica. Essa oração não fica sem resposta, pode ter certeza. Se eu oro pedindo a Deus, onde eu entendo que esse pedido de fato vai glorificar o Senhor, será feito. Essa é a oração que não fica sem resposta, porque é uma oração alinhada às Escrituras. Porque a oração de Deus, ela responde não à oração de tentar mover o braço de Deus. Senhor, socorro. É a oração onde Deus já mudou o coração da pessoa. Jesus está respondendo aqui nesse texto que quem não permanece pede fora do propósito. Quem não tem palavra ora com motivações carnais. Tenho palavra? Estou entendendo o que Deus está dizendo? E quem não permite que a palavra venha reorganizar a sua alma, ele está pedindo contra a própria fé, meus amados. Deus não atende uma oração que nasce da rebeldia teimosa. Quando Cristo não é o centro, a oração vira o quê? Somente um ritual. Deus de Abraão, 2 horas de orações, 4 horas de orações. Nós estamos fazendo por ritual ou porque temos realmente a necessidade de depender de Deus? Tem muita gente que ainda confunde que orações de 2 horas, de 10 horas, no monte vai mover a mão de Deus. Não é isso. Nós temos que depender de Deus. Talvez se nós andássemos, talvez não, se nós andarmos na palavra, basta uma oração de 5 segundos. Deus há de nos conceder. Quando Cristo é o centro da nossa vida, tudo que pedirmos será feito. Jesus é o maior exemplo disso. Antes de ensinar, ele viveu a palavra. Lá no Getsemane, Jesus ora assim, olha que tremendo. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração perfeita é essa, irmãos. Não seja como eu quero, mas como tu queres. O próprio Cristo falou dessa maneira, sendo ele perfeito. E nós, pecadores, exigindo, reclamando. O próprio Cristo, Senhor, faça como tu queres, não como eu quero. Nós temos o maior exemplo aqui. Quando a oração chega nesse ponto, ele já está o que alinhado com João 15:7, que nós estamos aprendendo aqui. É a permanência, a palavra é rendição ao coração de Deus, ao coração do Pai. E essa oração ela é o quê? Não volta vazia. Nunca. Mas antes, Senhor, faça a tua vontade.
Agora chegamos no ponto mais forte dessa noite. Porque existe um tipo de oração que nunca será atendida. A oração que nasce de um coração que não se rende. Existe um tipo de oração que sempre será atendida, que é a oração que nasce de um coração que se dobrou diante da vontade de Deus. Hoje o Espírito Santo, meus amados, ele está querendo te chamar para isso, para esse entendimento. Ele não quer apenas orar. Não é apenas deixar Deus mover somente nesse momento. Deixa Deus transformar o seu coração. Porque antes de Deus responder a oração, Ele quer responder a sua alma. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer limpar as suas intenções. Ele quer limpar os seus desejos e trazer alinhado a palavra. Talvez hoje você esteja andando 20 anos na presença do Senhor, 5 anos, 10 anos, não importa. Mas há momentos que a gente se afasta do Senhor. Há momentos que o nosso coração está distraído. Como você chegou até aqui hoje, meu querido, minha querida? Como nós chegamos? Porque a verdadeira oração, ela não é gritar, não é repetir, não é fazer 2 horas de orações. A verdadeira oração, meus amados, é quando o Senhor faz em mim a tua vontade. Quando essa frase ela é de fato sincera, o céu se abre para nós, para nos receber. Hoje Deus está chamando não apenas porque oramos mal. O problema não é o jeito de orar. O problema não é a origem do pedido. Aliás, o problema é a origem do nosso pedido. Está alinhada à palavra de Deus? Se eu oro em pé, deitado, 2 horas, talvez isso não importa. 10 horas de oração, mas o nosso pedido de fato está alinhado às Escrituras. Senhor, eu tenho orado com o meu próprio coração ou com o coração de Cristo? Tenho pedido coisas que não nasceram na palavra? Hoje é a noite de confessarmos, de sermos transformadas pela palavra de Deus. Hoje é a noite de entregar nossa própria vontade à vontade de Deus, à vontade de Cristo, de se render o coração a Cristo. Amém? Na folha que foi enviada a vocês, que estão na mão, atrás tem uma oração. Todos de pé, por favor, em nome de Jesus. Seja você crente de 10 anos, de 20 anos, de 5 anos ou uma criança. Que todos possamos ler juntas essa oração, mas com coração em Cristo. Ela está escrita, mas se eu orar isso, como nós fazemos aqui orando os salmos, se eu oro esse salmo todo dia, por simplesmente uma mera religião, não vai dar em nada. Mas se eu oro com um coração transformado, pode ser uma oração transformadora, que transforma o nosso coração. Todos juntos. Senhor Jesus, eu coloco meu coração diante da tua palavra. Tu disseste, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Hoje eu reconheço que muitas das minhas orações nasceram da minha vontade, não da tua vontade. Eu me rendo, eu me permito que a tua palavra molde meu coração. Eu entrego meus desejos, minhas intenções e meus planos. Eu quero pedir aquilo que glorifica o teu nome. Eu quero orar como Cristo orou, que a tua vontade seja feita em mim e que a minha vida permaneça em ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que possamos fazer desse dia de hoje uma abertura ao nosso coração, que Deus transforma a nossa mente, o nosso coração, e os nossos pedidos com certeza serão atendidos. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que todos vocês possam ter entendido essa oração, ter entendido essa pregação. Irmãos, não há problema eu orar salmo, não há problema eu ler isso aqui em alto, mas o nosso coração, de fato, se ele estiver sendo transformado e com o desejo da palavra, será feito. Amém?